Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa, hoje nossa aula com conteúdo para o 9º ano. A gente hoje vai resolver exercícios que envolvem função afim. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública. Então vamos iniciar. Primeiro a gente vai relembrar, o que é uma função afim. Bom, um tipo muito especial de função é a chamada função afim. Você já viu o conceito de função, nas aulas, já resolvemos exercícios para relembrar a ideia de função. Então, função afim, cuja lei de formação é sempre escrita na forma f de x igual a x mais b, em que a e b são números reais fixos, constantes, e x a variável real. Quando o valor de a é nulo, dizemos que f é uma função constante. Quando a é distinto de zero e b é nulo, temos a chamada função linear, sendo sua lei de formação dada somente por f de x igual a x. Ok? Então é muito importante que você entenda que a função afim ela tem muitas aplicações, pois modela situações práticas do nosso dia a dia. Quando duas grandezas, por exemplo, são diretamente proporcionais, elas podem ser relacionadas através de uma função afim, do tipo linear. Então, por exemplo, quando você vai no açougue e ali você tem o valor do preço do quilo de uma carne fixo, você pode ali ter uma função do preço que você vai pagar em relação à quantidade de quilos daquela carne que você vai adquirir. E isso pode ser modelado por uma função afim. Na verdade, é modelado por uma função afim, do tipo linear, ok? Então, só para você entender como esse conteúdo ele se aplica o tempo todo na nossa vida. Então, vamos aqui resolver o exercício 1. Qual ou quais das seguintes leis de formação podem representar uma função afim, supondo todas de variável real x? Então, basicamente, o que eu quero aqui é que nós temos aqui essas leis de formações e eu quero que você reconheça quais delas são funções afim. Bom, a primeira, ela é um caso particular de função afim, porque nós temos a chamada função constante, f de x igual a zero. Essa função ela é constante do tipo identicamente nula, ou seja, para qualquer valor real de x, a sua imagem sempre é zero. Então, ela classifica ali como um caso particular de função afim, ok? Uma função constante. A letra B, ela não é, lembrando que, só para você relembrar aí, para a gente poder ter anotado, ax mais b é a lei de formação para uma função afim, que a e b são constantes reais. No item B, nós temos g de x igual x ao cubo menos 2x. Essa lei de formação aí, ela não pode, em nenhuma hipótese, representar uma função afim, porque ela não está na forma ax mais b. Repare que o x, você tem ali a letrinha x elevada ao cubo, e a letra x ela não pode estar elevada ao cubo, ela só pode estar elevada a 1. E esse 1 nem aparece na lei de formação geral. Então, a letra B, nós não temos uma função afim. Seria uma função polinomial de grau 3, uma função cúbica, que é um outro contexto. A letra C, h de x igual a raiz quadrada de 2x menos 5. Essa lei de formação também não pode representar, em nenhuma hipótese, uma função afim. Por quê? Porque não aparece radicais na lei de formação geral de uma função afim. É sempre ax mais b, ali você não enxerga a raiz quadrada, você não enxerga a raiz cúbica, você só enxerga esse polinômiozinho do primeiro grau, ax mais b, certinho? Letra D, a de x igual 8 menos 2x. Aqui, por mais que está trocada a ordem, primeiro vem o termo independente, depois vem o coeficiente angular, o importante aqui é que nós podemos colocar na forma ax mais b, seria menos 2x mais 8. Mas o mais importante é que essa lei de formação, de fato, ela pode sim representar uma função afim. Ela é a lei de formação de uma função afim. 8 menos 2x. Repare que o A seria menos 2 e o B seria 8. Letra E. J de x igual a raiz cúbica de x. Já falei, se aparece radical, envolvendo a variável, não vai ser função afim. Então, nesse caso aí, nós teríamos a letra A sendo uma função afim e a letra D sendo uma função afim. Então, aqui esse exercício foi para a gente retomar o processo de reconhecimento da lei de formação de uma função afim.
Então agora vamos traduzir esse problema para uma linguagem de função. Sendo V o volume de água após T segundos a bomba ser acionada, a função que relacionará o volume em termos do tempo é dada por... Então, T segundos após eu ligar a bomba, vai ter uma nova quantidade de água na piscina. E essa quantidade de água ela vai ser modelada pela função V de T igual a 1000 mais 5T. 1000 porque é a quantidade inicial. E 5T porque por segundo são 5 litros despejados. Então essa função aí, essa lei de formação, ela modela, certo, o problema em questão. Então a nossa função é 1000 mais 5T. V de t igual a 1000 mais 5t. Repare que aqui nós não temos f de x, nós temos v de t. Não tem nenhum problema. Continua sendo função afim do mesmo jeito, ok? Estamos interessados no instante t contado em segundos para que v de t seja igual a 37.500. Ou seja, eu quero saber para que valor do tempo t o volume de água vai ser exatamente igual a 37.500. Em outras palavras, eu desejo calcular o valor de t para que a imagem dessa função seja 37.500. Então, como é que nós vamos resolver esse problema? Simplesmente montando, impondo a seguinte igualdade. 1000 mais 5t deve ser igual a 37.500. Na hora que eu faço isso, eu estou dizendo o seguinte, olha a função, eu quero achar o valor de t para que 1000 mais 5t, a sua imagem, seja 37.500. E por que 37.500? Porque 37.500 é o suposto volume da piscina, ok? Quando eu chego aqui, o que é que nós temos? Nós temos uma equação do primeiro grau em termos de t. E aí eu vou resolver ela como você já conhece. Passa o 1000 para o segundo membro, certo? Faz a continha direitinho, 5t igual a 36.500, passa o 5 dividindo. Então, o valor de t vai ser dado pela divisão 36.500 para 5, que dá 7.300 segundos. Isso quer dizer que o tempo necessário para encher essa piscina é de 7.300 segundos. Professor, eu preferi em horas, Beleza, a gente pode converter para horas, dividindo para 3.600, que é a quantidade de segundos em uma hora, e isso vai dar 2 horas e 2 minutos aproximadamente. Esse é o tempo necessário para nós enchermos, para essa bomba, melhor dizendo, encher essa piscina. Ok? Exercício 3. O ponto 3, 4 no plano cartesiano pertence ao gráfico de uma função linear, certo? De uma função afim linear. Qual a lei de formação dessa função? Qual seria a imagem dessa função de 30? Bom, aqui nós temos um ponto que pertence ao gráfico de uma função linear e eu estou interessado em calcular a sua lei de formação. Bom, como essa função é linear, a lei de formação é escrita na forma f de x igual a x, certinho? Como 3 quartos pertence ao gráfico, então quando x for 3, o f de 3 é 4. Assim sendo, o valor de a, como ele é constante, ele pode ser determinado pela igualdade 3a igual a 4, porque quando x é 3, o a é 4. Então 3a é igual a 4. Isso quer dizer então, gente, que se 3a é igual a 4, qual é o valor de a? Eu passo 3 dividindo, o a dá 4 terços. Logo, a lei de formação dessa função seria f de x igual a 4 terços multiplicado por x. Bom, para calcular a imagem do 30, basta eu calcular o f de 30. Então, esse valor vai ser dado por 4 terços multiplicado por 30. E aí você faz 30 dividido para 3 dá 10, 10 vezes 4 dá 40. Como essa função é linear, isso quer dizer que o f de x e o x são diretamente proporcionais entre si. Então, você poderia obter o item B fazendo uma regra de 3 simples, certo? Quando o x é 3, o f de x é 4. Então, quando o x for 30, você vai ter um valor y ali para f de 30 e também daria certo, ok? Não se esqueça, o gráfico de uma função linear sempre passa pela origem, já que o termo independente é nulo. Exercício 4. Na compra de um carro, devemos sempre estar cientes de que, com o passar dos anos, o valor desse bem se desvaloriza. Suponha que um automóvel atualmente 0 km valha R$ 80.000.
Segundo especialistas, o valor desse carro sofrerá uma desvalorização constante de R$ 4.000 por ano de uso. De acordo com esse modelo, responda: após quantos anos de uso esse automóvel não terá mais valor algum, ou seja, será R$0? Bom, já vimos nas aulas anteriores que o valor desse carro, em função do tempo, fica representado, certo, por uma função afim, cuja lei de formação é f de t igual 80.000 menos 4.000t. Professor, por que essa lei de formação? Porque para cada ano t é descontado R$ 4.000, cada ano de uso, né? Então a lei de formação vai ser 80.000 menos 4.000t. A gente já viu como é que a gente acha essa lei de formação na aula de função. Então, nesse caso, a gente deve determinar o valor de t para que f de t seja igual a zero, já que zero, quando a imagem for zero, na prática, ela está me dizendo que o valor desse carro é nulo, não tem mais valor. Quando eu estou interessado em saber para que valor de t essa imagem é nula, na verdade eu estou interessado em calcular o zero dessa função, a raiz dessa função, ou seja, o valor da variável para o qual sua imagem é nula, é zero, ok? Então, como é que nós vamos resolver? Nós vamos impor que 80.000 menos 4.000t é igual a zero. E aí nós temos novamente uma equação do primeiro grau. Então eu vou passar o 80.000 para o segundo membro, negativo, e eu vou ter que o valor de t é dado por menos 80.000 dividido por menos 4.000. Executando essa divisão dá 20 anos. Isso quer dizer que em 20 anos o valor desse carro, certo, não terá valor algum. Isso quer dizer que para t igual a 20 nós temos um zero para essa função que nós encontramos, ok? Então, finalizando a nossa aula, nós hoje retomamos o conteúdo de função afim através da resolução de exercícios. Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido aí, você tenha retomado seus conhecimentos acerca das funções afins. Depois compareça na plataforma da Secretaria, assista essa aula novamente, as demais aulas para você reforçar o conteúdo. Bons estudos e até a próxima!